Olá, ouvintes da Rádio Beta, a Rádio Point da galera. Aqui é Cíntia Bá. Estou dando início ao Conexão Vida Plena e hoje vou falar sobre dois assuntos. O primeiro assunto de hoje é a Lei do Retorno, também conhecido como a Lei do Karma. Este assunto foi sugerido por uma de nossas ouvintes, a Elaine Dibo de Carapicuíba, que sempre está ligada no Conexão Vida Plena. Um beijo, Elaine! E logo em seguida vou falar sobre a felicidade. Então vamos lá. Como funciona a lei do retorno? Ela realmente existe? Sim, a lei do retorno existe. Ela é uma das leis do universo. No universo em que vivemos, semelhante atrai semelhante. Ou seja, tudo que você faz de bom ou de ruim para os outros, você atrai para si mesmo, inclusive o que você faz de bom ou de ruim para si mesmo. Por exemplo, uma pessoa que passa a vida inteira se dedicando somente à família, mas se esquece de cuidar de si própria, de se divertir, de buscar fazer coisas que têm entusiasmo, como por exemplo, suas verdadeiras vocações, geralmente é uma pessoa frustrada, que só sabe reclamar da vida e da família, dizendo que eles não reconhecem seu esforço e dedicação. Este indivíduo colhe do universo somente o que ela plantou, ou seja, coisas ruins, porque uma pessoa que só se lamenta atrai tudo o que não quer para a sua vida. Pois como ela tem livre-arbítrio, o universo reconhece que ela quer o sofrimento, porque ela só está focando sua vida no sofrimento. E a dedicação dela à família não é considerada um ato de caridade, pois caridade é quando você ajuda as pessoas fora do seu círculo familiar e sem esperar nada em troca. Mas geralmente o que acontece, o que é muito comum, são as pessoas da família ou as pessoas que estão muito próximas, quando se ajudam, é no intuito de receber algo em troca, como por exemplo atenção, reconhecimento, amor e até coisas materiais. E quando você faz algo de ruim para outra pessoa, isso volta para você? Isso pode voltar para você se inconscientemente você se sente culpado. E na maioria das vezes, uma pessoa se sente culpada, mas ela nem percebe que está com sentimento de culpa, pois esse sentimento está no fundo da sua alma. Sua mente pode até não aceitar que fez algo ruim, mas a sua alma sabe diferenciar o que é bom e o que é ruim. Então é por isso que as pessoas atraem para si algo de ruim que fez para os outros. Não foi Deus ou o universo que decidiu punir as pessoas porque elas fizeram algo de ruim. São elas próprias que se punem por culpa e também porque acreditam que elas têm de passar pelo mesmo sofrimento que causou ao próximo. Mas Deus não pune ninguém. Ele apenas procura colocar para nós situações que mostram que agimos de maneira certa ou errada, para que possamos evoluir. Também quando sentimos ódio, raiva, mágoa e todo tipo de sentimento negativo em relação a uma pessoa, isso volta para nós. Por isso que precisamos sempre vigiar a nós mesmos, vigiar nossas emoções e pensamentos, tendo plena consciência de que precisamos expulsar essas coisas de nós, porque a gente colhe o que a gente planta. Isso é a lei do retorno. A criança que tem os pais que lamentam muito, que atrai muita energia negativa, isso passa para a criança. Por isso que é importante os adultos não ficarem falando muito dos problemas, se lamentando perto das crianças. Aliás, o ideal mesmo é parar de ficar se lamentando, parar de ficar focando nos problemas. Mas quando você fala perto dos seus filhos, perto das crianças, você vive se lamentando perto das crianças, isso pode atrair situações negativas para a vida da criança. Essa energia negativa pode atrair agressões e também doenças graves para as crianças, porque elas absorvem muita coisa, elas acabam sentindo medo do que o adulto fala, de situações de medo que o adulto fala. Se o adulto tem medo de assalto, elas começam a ter medo também de todo tipo de coisa ruim, e elas têm a capacidade de fantasiar muito maior do que a nossa.
Agora você imagina uma criança fantasiando coisas negativas. O que pode ocorrer com ela? Portanto, Deus não é injusto, porque na verdade estamos nesta vida para aprender com os nossos erros. Então, para entendermos os nossos erros, surge algo que nos causa sofrimento, pois precisamos aprender a perdoar os outros e também a nós mesmos. Portanto, a pior coisa é fazer papel de vítima, pois isso só atrai mais dor e sofrimento. E como já disse, a pessoa que praticou o mal, que agrediu, geralmente também passa por sofrimentos semelhantes que causou ao outro, porque seu sentimento de culpa acaba atraindo essa situação. E caso ela tenha internalizado isso dentro dela, que ela realmente, sinceramente aprendeu que nunca mais agirá desta forma, porque causou mal para outra pessoa, e trabalhar seus sentimentos de culpa, ela conseguirá acabar com seus karmas. Mas se ela não conseguir se desfazer desses sentimentos de culpa, sempre surgirão situações semelhantes ao que causou aos outros em sua vida. Por exemplo, uma pessoa que cometeu um estelionato e causou prejuízo financeiro na vida de várias pessoas, vai passar diversas vezes na vida por prejuízos financeiros, como ser assaltado, receber calote de alguém em algum negócio, ou até mesmo sofrer algum acidente que lhe cause perda de bens materiais. Isso é a lei do retorno. Por isso é importante procurar sempre refletir sobre seus atos, sofrimentos e suas culpas, e também praticar a caridade, mas nunca com a intenção de receber algo em troca, porque se a gente prestar atenção, quando fazemos algo de bom para alguém, isso já nos dá uma sensação de prazer, principalmente quando a gente percebe um brilho no olhar da outra pessoa. O universo também irá nos recompensar. Por isso também precisamos largar a mania de fazer as coisas para os outros exigindo e cobrando. Às vezes essas pessoas têm até dificuldade de perceber que você fez algo de bom para elas, porque os valores delas são diferentes dos seus, pois isto depende do grau de evolução que você está. Mas o ato de caridade não exige nada em troca, nem reconhecimento. Se você exigir ou tiver a intenção de receber algo em troca, se não for de coração, deixa de ser caridade. O que diferencia as pessoas que se consideram felizes das pessoas que se consideram infelizes? As pessoas felizes fazem o que realmente gostam de fazer, sem se preocupar em agradar as pessoas à sua volta e sem se preocupar em agradar ao mundo, pois elas percebem de alguma forma que a vida flui bem melhor quando elas agem desta maneira. E a razão disso é porque carregamos dentro de nós a manifestação de Deus, que também podemos chamar de consciência cósmica, para entendermos melhor este processo. Deus se manifesta em cada indivíduo e por isso ele irradia felicidade cada vez que realizamos algo que verdadeiramente temos desejo, que temos entusiasmo. Quando realizamos nossos desejos mais íntimos, nossos desejos da alma, estamos realizando também um desejo de nosso Criador. E o Criador se manifesta em cada indivíduo de maneira diferente, fazendo com que cada pessoa tenha um propósito de vida diferente. Pois aquele indivíduo que vive em função de outras pessoas deixa de viver na sua própria essência. Existem pessoas que fazem um personagem para mostrar uma pessoa que é séria, ou uma pessoa que é o mártir da família, que se sacrifica por todo mundo, pois em troca ela recebe o carinho e a atenção dos outros. Mas agindo dessa forma, ela deixa de fazer o que realmente sente entusiasmo em fazer, para viver em função dos outros. E assim irá deixar de realizar a vontade do seu Deus interior, irá se afastar de Deus. E é por isso que pessoas assim acabam sofrendo com inúmeros problemas, como a solidão, o apego, a inveja, a depressão e diversos tipos de doenças físicas e emocionais. Uma pessoa nunca se realiza através dos outros. Ela só se sentirá realizada quando passar a fazer coisas
que realmente gosta de fazer. Existe também pessoas que fazem aquele tipo engraçado, que faz piada sobre tudo, porque sabe que agindo assim, atrai muitas pessoas à sua volta. Se este tipo engraçado que essa pessoa faz também a realiza como pessoa, se ela se identifica com isso, será menos prejudicial do que uma pessoa que faz um tipo que não tem nada a ver com ela. Mas o ideal é que as pessoas foquem sempre em agradar a si mesmas. Cada uma tem que procurar agradar o seu Deus interior e, consequentemente, sua energia ficará tão boa que as outras pessoas irão querer ficar perto, mesmo que ela seja uma pessoa que pareça esquisita ou bizarra para os padrões convencionais. As pessoas se sentirão bem perto de uma pessoa que agrada a si mesma, porque essa pessoa se aceita do jeito que é, na sua essência. Mas o que geralmente acontece é que tem muita gente que acha que a fórmula da felicidade existe da mesma maneira para todo mundo, que precisa fazer o que a maioria das pessoas fazem, pois a nossa sociedade criou certos padrões de felicidade que as pessoas acham que precisam fazer. Falsos padrões de felicidade, porque a felicidade não é igual para todos. Por exemplo, tem mulher que tem vocação para ser mãe, mas já existem outras que acham isso um sacrifício, mas mesmo assim acabam se tornando mãe, porque é a convenção da nossa sociedade, porque o marido e os parentes querem. Então, para agradar os outros, ela se submete à maternidade, mas o que na verdade a faria realizada seria trabalhar como executiva, ou como guia turístico, ou como atleta, enfim, uma profissão que necessitasse viajar muito. Mas por causa da sua maternidade, ela deixa de fazer o que realmente deseja, o que realmente a faz se sentir feliz e realizada, para realizar a vontade dos outros. Com isso, ela acaba se colocando como última da fila e acaba se abandonando, ou seja, se afasta do seu Deus interior, se afasta da sua essência. E é por causa disso que ela começa a sentir um vazio interior. Se você se afasta de sua verdadeira essência, você se abandona, sentirá este vazio. Então surge o medo da solidão, pois como disse em outro programa, com o tema sobre a solidão, a pessoa percebe mais este vazio quando está sozinha, por isso ela se apega aos outros. E a pessoa apegada que se submete a fazer as vontades do outro, enfim, isso se torna uma bola de neve. Sem falar nas pessoas que se acham feias por causa dos padrões de beleza que a sociedade impõe. E ainda existem aquelas pessoas que nem são feias pelos padrões da sociedade, mas elas se sentem feias. Geralmente, pessoas assim têm uma autoestima baixa e costumam fazer um tipo para atrair a atenção e a presença de outras pessoas. Também essas pessoas se apegam aos outros e se submetem a satisfazer os caprichos de outras pessoas para obter atenção e carinho. E na maioria das vezes a felicidade se manifesta na simplicidade e nos momentos de alegria. E para vivermos esses momentos de simplicidade e de alegria, precisamos apenas fazer coisas que gostamos de fazer. Pensar que muitas vezes é melhor optar por um trabalho em que ganhamos menos, mas que nos proporciona mais tempo para os momentos de lazer, que nos dá uma maior qualidade de vida, do que optar por um outro que consome todo o nosso tempo. Será que vale a pena ganhar mais porque você todo dia faz hora extra para depois você terminar gastando mais com médicos e exames por causa do trabalho excessivo? Além disso, as doenças também surgem porque você se afasta da sua essência. E quando você se distancia da sua alma, ela começa a chamar sua atenção, manifestando essas doenças. Procure tentar descobrir o que realmente você gosta de fazer, mas procure também descobrir o que você faz somente porque ouviu alguém dizendo que era bom, ou que era essencial, ou que era o certo em fazer. E não ligue para as críticas, porque você é uma pessoa diferente da maioria. Na verdade, todos nós somos originais, com algumas semelhanças, mas não existe ninguém totalmente igual.
A maioria das pessoas parecem muito iguais umas às outras porque fazem tipos e não têm a coragem de se mostrar como realmente são. As pessoas verdadeiramente realizadas e de sucesso não ligam para críticas porque sabem que mesmo quando elas eram certinhas, ou seja, seguiam os padrões da sociedade, mesmo assim sempre tinha alguém que falava mal delas. As pessoas geralmente falam mal das outras quando sentem inveja. Também já falei sobre este assunto aqui no Conexão Vida Plena. Então, quando sabemos que qualquer coisa que fizermos vai sempre ter alguém que vai falar mal da gente, mais um motivo para pararmos com a mania de querer agradar os outros, para termos a aceitação em troca. Além disso, a aceitação, o apoio, a atenção, a gente tem que dar para nós mesmos. E quando a gente se dá essas coisas, não sentimos a necessidade de receber dos outros. É lógico que é bom receber coisas positivas de outras pessoas quando elas nos dão sem querer nada em troca. É bom, mas não é necessário, pois a gente já tem essas coisas dentro de nós. Quando a gente não se dá é porque a gente se abandona e aí surge aquele vazio, o vazio da solidão e da angústia. Mas quando obtemos a informação que temos a manifestação de Deus dentro da gente, isso faz a gente sentir mais segurança, poder e liberdade. Quando a gente descobre que a felicidade é procurar fazer sempre o que gostamos, pois se não estamos prejudicando ninguém, estamos fazendo o que nos dá entusiasmo e nos coloca mais perto de Deus e, consequentemente, teremos mais prosperidade porque Deus faz fluir tudo o que desejamos e o que é bom para a gente, inclusive o dinheiro. Quando deixamos de nos preocupar com o que as pessoas pensam de nós, ou quando deixamos de nos preocupar com o futuro e também com o que fizemos no passado e passamos a fazer o que realmente temos entusiasmo, começamos a obter felicidade, porque Deus faz tudo fluir melhor em nossas vidas. Pois estamos fazendo a vontade da manifestação dele dentro de nós. E o Conexão Vida Plena vai ficando por aqui. Eu desejo a vocês um feliz 2018, com muita prosperidade, muito amor e muitas conquistas. Namastê!